Existe um líquido na sua cozinha, agora mesmo que custa menos de $1. Ele elimina cada espécie de mofo doméstico ao contato. Isso não é um conserto temporário por alguns dias. É permanente. O mofo preto escondido atrás dos azulejos do seu chuveiro desaparecerá. O fungo alaranjado rastejando pelo rejunte do seu banheiro sumirá. O crescimento verde que reaparece todo inverno nas vedações das suas janelas nunca mais voltará. Por 3.000 anos, esta foi a única solução para mofo que alguém já precisou. Então, uma indústria de limpeza de US$ 40 bilhões a enterrou. Eles não a suprimiram porque falhou. Eles a suprimiram porque funcionava de forma eficaz demais. Uma solução que custa menos de $1 e utiliza itens que você já possui não pode ser embalada em um frasco de spray de marca de US$ 12. E o que não pode ser vendido muitas vezes não tem permissão para permanecer no conhecimento público. Esta é a história da solução de limpeza que as corporações rezaram para que você nunca descobrisse. Se este tipo de conhecimento suprimido é importante para você, preste muita atenção. Estamos revelando o que a indústria tentou manter escondido para sempre. Esta história não começa em um laboratório moderno ou em um departamento de química. Começa há 3.000 anos em uma cidade egípcia, vendo seu suprimento de comida desaparecer e seu povo enfrentar a fome. Os estoques reais de grãos haviam sido contaminados por um crescimento fúngico negro que se espalhava. Ele atravessou as paredes de calcário do celeiro central da cidade, da noite para o dia. Milhares de toneladas de grãos foram condenadas, e a cidade enfrentou uma crise. Os sacerdotes queimaram fumaça de cedro pelas câmaras contaminadas. Eles preencheram as paredes com sal importado da costa. Nada funcionou. O fungo consumia tudo o que tocava. Então, uma guardiã de grãos chamada Nefertitari fez algo que nenhum sacerdote havia tentado. Ela combinou líquido de vinagre fermentado de seus vasos de argila domésticos com sais minerais em pó do chão seco do delta do Nilo. Ela despejou a mistura em cada superfície contaminada do celeiro. 3 dias depois, os sacerdotes descobriram que o mofo havia sumido estruturalmente, com suas paredes celulares dissolvidas. Esta fórmula foi registrada no Papiro Ebers, um dos textos médicos e de gestão doméstica mais antigos que sobreviveram e que já foram recuperados por arqueólogos. Os escribas o chamavam de tratamento para superfícies consumidas pelo sopro sombrio. Os egípcios não tinham palavra para ácido acético ou bicarbonato de sódio, mas as substâncias que descreveram são exatamente vinagre e bicarbonato de sódio, funcionando há 3.000 anos exatamente como funcionam hoje. Avançamos para 1786, na cidade alemã de Langensalza. Um químico chamado Johann Christian Wigleb estava catalogando química doméstica prática por mais de uma década. Ele era metódico e cético, desconfiando do folclore até que pudesse reproduzir os resultados ele mesmo. O que ele encontrou pelo interior da Alemanha o frustrou completamente. Casas onde os residentes usavam vinagre para limpeza não mostravam quase nenhum crescimento fúngico nas paredes, mesmo nos invernos frios e úmidos, que levavam o mofo por todos os porões desprotegidos. Casas a apenas 20 metros de distância, com arquitetura idêntica, estavam cobertas de mofo. Wigleb realizou comparações controladas em 14 residências durante 2 invernos completos. Os resultados foram inequívocos todas as vezes. O vinagre prevenia o crescimento de mofo completamente. Ele publicou suas descobertas em um tratado de química doméstica em 1787. Sua conclusão foi direta. O ácido acético cria um ambiente de superfície no qual organismos fúngicos não podem sobreviver. Em meados de 1800, os hospitais europeus usavam lavagens com vinagre como padrão para a higienização de superfícies. Isso não foi porque alguma empresa o promoveu, mas porque todos podiam vê-lo funcionando.
Então chegou 1907, e tudo o que era gratuito e secular tornou-se um problema. A empresa química alemã BASF lançou seu primeiro produto de limpeza à base de alvejante sintético na Europa. Ele foi posicionado não como uma alternativa ao vinagre, mas como um substituto moderno, científico, poderoso e de força industrial. O marketing foi extraordinário para sua época. Em 15 anos, compostos de alvejante sintético inundaram mercados em toda a Europa e América do Norte. Em 30 anos, toda a indústria de limpeza doméstica se reestruturou em torno de ingredientes ativos sintéticos. O vinagre branco foi reclassificado na cultura do consumidor, de agente de limpeza para produto alimentício. O bicarbonato de sódio foi reposicionado de tratamento de superfície para ingrediente de panificação. Duas substâncias que limparam superfícies por 3.000 anos foram silenciosamente removidas da categoria. Não porque pararam de funcionar, mas porque novos produtos precisavam do espaço nas prateleiras e da margem de lucro que vinha com eles. Agora, aqui está o que você precisa entender, porque a ciência aqui é impossível de ignorar. Mofo não é uma planta. Não é uma bactéria. É um fungo. Os fungos sobrevivem mantendo um equilíbrio de pH rigidamente controlado dentro de suas membranas celulares. Mude esse pH além de uma faixa estreita, e a membrana se dissolve estruturalmente. O organismo não recua nem fica adormecido. Ele deixa de existir. O ácido acético no vinagre branco destilado penetra na parede celular do mofo no contato direto. Uma vez lá dentro, ele reduz o pH celular a um nível que o fungo não pode sobreviver. Um estudo de 2015 no International Journal of Food Microbiology confirmou isso. Pesquisadores testaram o ácido acético contra 11 linhagens comuns de mofo doméstico, incluindo Aspergillus niger e Stachybotrys chartarum, conhecido como mofo preto. Contra todas as 11 linhagens, 5% de ácido acético alcançou a destruição celular completa em 48 horas. 5% de ácido acético é a concentração exata encontrada no vinagre branco destilado padrão. A garrafa na sua despensa, agora mesmo por menos de 80 centavos por litro. Agora adicione o bicarbonato de sódio. É aqui que a química se torna permanente em vez de temporária. O bicarbonato de sódio aplicado às superfícies porosas eleva o pH da superfície para entre 8 e 9. Os esporos de mofo requerem um pH de superfície entre 4 e 7 para germinar e crescer. Acima do pH 8, os esporos não podem ser ativados. Eles não conseguem criar raízes. Eles não conseguem se espalhar de forma alguma. Um estudo de 2017 da Universidade da Flórida confirmou este mecanismo diretamente em condições de laboratório. Pesquisadores contaminaram amostras de azulejos e rejuntes de banheiro com esporos concentrados de Cladosporium e Aspergillus. Após um único tratamento com bicarbonato de sódio, nenhuma nova colônia de mofo se formou ao longo de 90 dias. 90 dias de zero crescimento a partir de uma substância que custa menos de 30 centavos por caixa. Agora compare isso com os frascos de 12 ou 25 dólares na loja de ferragens. O removedor de mofo comercial usa alvejante de hipoclorito de sódio para matar o mofo da superfície ao contato. No entanto, o alvejante não consegue penetrar em materiais porosos a mais de meio milímetro de profundidade. O mofo pode atingir de 3 a 5 milímetros de profundidade, no rejunte e na calafetagem de silicone. Você mata o que vê na superfície, mas a rede de raízes sobrevive no subsolo. A colônia de mofo se reconstrói completamente dentro de 3 a 6 semanas. Você compra outro frasco. Isso não é um produto de limpeza. Isso é uma assinatura que você nunca concordou em assinar. Quero ser direto com você porque esta informação opera na honestidade. Este protocolo funciona em mofo de superfície, banheiros, cozinhas, vedações de janelas, tecido de tendas e lonas.
Se o mofo estiver atravessando o drywall de dentro de uma cavidade da parede, chame um profissional. Para cada problema de mofo que você pode ver e tocar, continue comigo. Compilei as referências para isso em um cofre de conhecimento completo. A parte que eles realmente enterraram vem a seguir. Então, por que nenhuma loja de ferragens aponta você para o corredor de vinagre e bicarbonato de sódio? A indústria global de produtos de limpeza doméstica gera mais de 40 bilhões de dólares por ano. O segmento de remoção de mofo sozinho representa aproximadamente 3 bilhões de dólares anualmente. 3 bilhões de dólares construídos inteiramente sobre um problema que uma solução de $1 elimina permanentemente. Aqui está a estrutura que você nunca deveria entender. Você não pode patentear o vinagre branco destilado. A fermentação do ácido acético está em domínio público há 10 mil anos. Você não pode patentear o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é genérico desde 1846. Você não pode criar uma fórmula proprietária de spray contra mofo que o cliente deve recomprar todos os meses. Você não pode construir receita recorrente de uma garrafa de vinagre que custa 80 centavos e dura 6 meses. O modelo de negócios da remoção comercial de mofo depende inteiramente do retorno do mofo. O alvejante mata o que toca na superfície do rejunte do banheiro e da calafetagem de silicone. Mas o mofo pode atingir de 3 a 5 milímetros de profundidade no material poroso do rejunte. O alvejante penetra no máximo meio milímetro em qualquer superfície porosa. Você elimina a colônia de mofo visível na superfície, mas a rede de raízes sobrevive por baixo. A colônia de mofo se reconstrói totalmente em 3 a 6 semanas após cada tratamento com alvejante. Você compra outro frasco. Esse ciclo, repetido em milhões de residências, gera 3 bilhões de dólares. O vinagre e o bicarbonato de sódio quebram esse ciclo permanentemente após uma única aplicação correta. Esse é o problema que a indústria da limpeza não pode se dar ao luxo de deixar você resolver sozinho. Em 1994, a EPA publicou uma orientação recomendando produtos com alvejante como o padrão para mofo doméstico. Esta orientação foi desenvolvida em consulta com o grupo comercial Soap and Detergent Association. Esse mesmo grupo comercial era financiado pelos fabricantes dos produtos de alvejante que estavam sendo recomendados. O Dr. Philip Tierno, do Langone Medical Center da Universidade de Nova York, apresentou uma objeção formal por escrito. Ele citou estudos revisados por pares, mostrando que o ácido acético superava o alvejante na profundidade de penetração no rejunte. Ele mostrou que o vinagre produzia condições de superfície antifúngicas de longa duração do que o hipoclorito de sódio em todos os testes. Suas objeções foram reconhecidas, arquivadas e completamente ignoradas pelo painel da EPA. A orientação não foi alterada. Ela permaneceu funcionalmente inalterada por mais de 30 anos. Esses 30 anos representam uma estimativa de 90 bilhões de dólares em vendas de produtos de limpeza doméstica. Em 2009, um artigo na Applied and Environmental Microbiology tornou isso inegável. Pesquisadores compararam diretamente o spray de alvejante contra 5% de ácido acético em 6 espécies comuns de mofo de banheiro. O ácido acético superou o alvejante comercial em cada espécie testada em todas as métricas. Maior profundidade de destruição celular no rejunte, efeito residual antifúngico de superfície mais longo e 0 vapores tóxicos. O artigo foi publicado sem retratação. A indústria de limpeza continuou operando como se ele nunca tivesse existido. Porque quando você gera 3 bilhões de dólares por ano com o problema, você não compartilha a solução. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é apenas a economia operando exatamente como projetada. Seu avô guardava vinagre branco sob a pia da cozinha. O mesmo faziam o pai e o avô dele.
cada fazenda na Europa do século XIX mantinha um barril disso para limpar as paredes dos porões, não porque liam periódicos, mas porque viam o mofo desaparecer e nunca mais voltar. 4 empresas multinacionais controlam agora mais de 60% do mercado global de produtos de limpeza doméstica. Garantir que você esqueça o que seus avós sabiam é a maneira mais eficaz de manter esse controle. Agora, aqui está o que fazer com tudo o que você acabou de aprender. Esta é a parte prática. Você precisa de 2 coisas: vinagre branco destilado com 5% de acidez e bicarbonato de sódio. Não vinagre de maçã, não vinagre de limpeza especial. Vinagre branco destilado comum do supermercado. Você também precisará de um frasco de spray, uma escova de cerdas duras e 20 minutos do seu tempo. Passo 1. Despeje o vinagre branco puro diretamente no seu frasco de spray. Não o dilua. A concentração de 5% de acidez é o limite de funcionamento. Diluí-lo abaixo disso reduz significativamente a eficácia. Passo 2. Borrife completamente cada superfície com mofo. Rejunte de banheiro, calafetagem de silicone, azulejos, vedações de borracha de janelas. Não limpe o vinagre. Não enxague a superfície. Ajuste um cronômetro para 1 hora inteira. Esta etapa de espera é a que a maioria das pessoas pula, mas é a etapa mais crítica do processo. O ácido acético precisa de 1 hora inteira para penetrar na rede de rifas que vive sob a superfície. Apressar esta etapa produz o mesmo resultado incompleto que qualquer spray de alvejante que você já tentou. Após 1 hora inteira, polvilhe bicarbonato de sódio seco diretamente sobre a superfície de vinagre ainda úmida. Você verá uma reação imediata de efervescência no rejunte do banheiro e na superfície dos azulejos. Essa reação de efervescência empurra o bicarbonato de sódio mais profundamente no material poroso do rejunte enquanto ele se assenta. Deixe a efervescência assentar completamente. Em seguida, esfregue com uma escova dura em movimentos circulares apertados. Trabalhe a pasta de bicarbonato de sódio deliberadamente em cada linha de rejunte e borda de silicone na superfície. Enxague com água morna. Seque a superfície completamente com um pano limpo depois. Para a maioria dos mofos de banheiro, um único tratamento é tudo o que você precisará fazer. Para rejuntes negligenciados por mais de 2 anos, repita o mesmo processo em 3 dias consecutivos. O passo 3 é a camada de prevenção. Isso é o que a indústria da limpeza mais quer manter escondido. Dissolva 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em uma xícara de água morna até ficar completamente límpido. Borrife esta solução de bicarbonato de sódio em cada superfície tratada do banheiro e deixe secar ao ar completamente. Não limpe, não enxague. Deixe formar um resíduo seco e invisível. Esse resíduo seco mantém um pH de superfície acima de 8 nos azulejos e no rejunte do banheiro. Esporos de mofo que pousam nessa superfície não conseguem germinar, não conseguem ativar e não conseguem crescer de forma alguma. Reaplique esta camada de prevenção 1 vez a cada 3 ou 4 meses em superfícies de banheiro e cozinha. Um campista chamado David Hartman, da Colômbia Britânica, tentou isso em uma barraca guardada por 2 anos inteiros. O tecido da barraca tinha manchas visíveis de mofo preto espalhando-se por 3 painéis de lona separados. Após 2 tratamentos completos, seguidos pela camada de prevenção de bicarbonato de sódio, a lona parecia nova. Suas palavras para nós: parece que nunca esteve ao ar livre em toda a sua vida. Custo total de material para o tratamento completo da barraca: $1,20. 20 centavos em vinagre e bicarbonato de sódio. O spray de remoção de mofo para equipamentos de exterior especializado na loja de camping custa $42 por frasco, é à base de alvejante
e requer aplicação repetida a cada temporada de camping, sem exceção. Sem assinatura, sem compra repetida, sem dependência de um problema que sempre foi seu para resolver. Este conhecimento não desapareceu porque parou de funcionar em mofo de banheiro, lona ou rejunte. Foi reposicionado, reclassificado e silenciosamente removido do corredor de limpeza, que ocupou por 3.000 anos. O papiro Ebers ainda está na biblioteca da Universidade de Leipzig. A fórmula ainda está na página. O Tratado de Química Doméstica de Wigleb ainda está nos arquivos. Os protocolos hospitalares ainda estão documentados. O estudo de microbiologia de 2015 ainda está indexado. A pesquisa da Universidade da Flórida ainda é citada. Nada disso foi destruído. Simplesmente nunca foi mostrado a você. Não perdemos a solução de $1 para o mofo, apenas paramos de procurá-la no lugar certo. Mas parar não é o mesmo que acabar, e esquecido não é o mesmo que apagado. Se esta revelação mudou a forma como você vê os ingredientes simples na sua despensa, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos escavando a história e a ciência que eles tentaram enterrar em nome do lucro. Retome o poder de proteger sua casa. Nossa próxima investigação sobre os tesouros que eles queriam que você esquecesse abrirá muito em breve.